Oi, gente. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui começando, né, uma transmissão ao vivo para tirar um tempinho para a gente conversar sobre o intestino. E eu vou chamar aqui a doutora Bianca para entrar com a gente. Olá, Ah, tá boa? tudo bem, Vivian? Que prazer estar com você, Bianca. Muito obrigado pelo aceite do convite para a gente conversar de um tema tão legal, tão importante, né? Muito importante mesmo esse tema que você escolheu e muito obrigada por ter me convidado para vir falar sobre esse assunto aqui no seu Instagram, tá bom? Aqui, se apresenta para nós. Eu sou a doutora Bianca, pessoal. Eu trabalho na área de medicina integrativa, né? Trabalho muito na área de emagrecimento, modulação intestinal, modulação hormonal. E eu sou, na verdade, Vivi, eu sou mineira, mas eu moro no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. Mas eu também atendo em São Paulo. Eu formei no Rio de Janeiro e aí depois acabei mudando, né, de cidade, de estado. E hoje eu faço atendimentos online, então acaba sendo no Brasil todo, né? Isso. Mas então é isso. Bianca, a internet nos possibilitou isso, né? Esse encontro maravilhoso, né? Que a gente pode buscar profissionais que são qualificados no Brasil todo, né? Fora, e a telemedicina está funcionando super bem, né? Aproximando as pessoas. É uma bênção, né? Aí eu achei assim que foi algo que a pandemia trouxe de bom, né? A Uhum. pandemia trouxe tantas coisas ruins, mas isso foi algo bom, porque as pessoas de vários estados começaram a ter acesso a um tipo de medicina que antes elas não tinham, às vezes, como ter acesso, né? Às vezes não tinha um profissional na cidade daquela pessoa que seguia a linha que ela queria. Então, eu acho que foi um avanço muito importante para a medicina e para as pessoas, né? E eu espero que continue depois da pandemia, porque Uhum. pelo menos eu tenho visto assim resultados maravilhosos nas consultas online, né? Acho que essa parte boa não volta atrás, não. Ai, tomara que não, né, Vivian? Porque olha, realmente o online veio para ficar. Verdade, verdade. Vou me apresentar aqui para o seu público que está aqui com a gente também. Eu sou psicóloga, né? Eu sou mineira, sou de Juiz de Fora e atendo aqui também e agora no online, né? Então tenho pacientes, inclusive, fora do Brasil também. É uma coisa muito boa que a pandemia trouxe. Sim. Isso é uma bênção, graças a Deus por isso. E vamos conversar então sobre o intestino, né, Bianca? A gente observa, né? Eu recebo alguns pacientes, né, que vêm já com alguma dificuldade, né, assim, de lidar com o funcionamento intestinal e isso acaba gerando uma ansiedade, né, uma dificuldade de encarar situações como entrevista, como apresentações de trabalho, né? Isso dificulta muito. E a gente sabe o quanto que isso realmente é desconfortável, né? Às vezes o intestino super preso, ou às vezes aquele intestino super, né, solto também. Enfim, o que acaba gerando muito incômodo para as pessoas e a gente sabe que isso tem super relação com as emoções, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, Vivi, eu costumo falar, né, com os meus pacientes que todo mundo já sentiu aquela sensação de frio na barriga, né? Quem nunca foi num brinquedo de um parque, ou igual você falou que tem que apresentar um trabalho, ou vai numa entrevista e sente aquele frio na barriga, né? E às vezes as pessoas pensam, será que esse frio na barriga é psicológico? E não, gente, não é psicológico. Realmente, esse frio na barriga acontece, Vivian. Por quê? Porque o nosso sistema digestório também tem um sistema nervoso, que é conhecido como sistema nervoso entérico. E o que muitas pessoas não sabem é que lá no nosso intestino nós também temos os neurônios, né? Que são milhares de neurônios que também tem ali. E a gente tem uma ligação direta, né, do intestino com o cérebro. Eles são interligados por um nervo que se chama nervo vago. Então, tudo que acontece lá no intestino também acontece no cérebro. E Uhum. tudo que altera o cérebro também altera o intestino. Então, assim, uma coisa muito importante da gente falar é que geralmente 90% dos comandos que acontecem por esse nervo vago, 90% são do intestino para o cérebro. E 10% do cérebro para o intestino. Então, tanto o intestino, alterações intestinais podem afetar o cérebro, quanto alterações de emoções também podem afetar o intestino. Mas eu acho muito engraçado porque a gente sempre fala a expressão que o intestino é o nosso segundo cérebro.
E aí eu Uhum. costumo brincar que ele é o primeiro, porque se ele é responsável por 90% do que vai, então é ele que comanda o cérebro, e não o cérebro que acaba comandando o intestino, né, Vivian? E Bianca, o cérebro também tem neurotransmissores, né, que captam dopamina, serotonina, que são hormônios aí responsáveis, né, pela questão da ansiedade, a depressão também, né? Então, assim, uma desregulação intestinal, né, da flora intestinal, ela pode sim gerar, né, transtornos mentais, né? Sim, é muito importante você falar isso. Vou explicar um pouquinho aqui para as pessoas. O que que acontece, gente? O nosso intestino, além de ter todo esse sistema nervoso que a gente começou a falar, ele também tem um microbioma. O que que é esse microbioma? Esse microbioma são vários bichinhos, vários micróbios vivos que vivem dentro da luz do intestino, desde bactérias, fungos, né, que são as leveduras, protozoários, até os vermes. Então, tem vários tipos de micróbios vivos que moram lá no intestino. Qual é a função desses micróbios? Esses micróbios, eles metabolizam tudo que a gente come e esses metabólitos vão virar nutrientes, neurotransmissores. Então, por exemplo, quando a gente come, por exemplo, o frango, que é muito rico em triptofano, que é um precursor do neurotransmissor serotonina, que é o neurotransmissor da alegria e da felicidade. Então, Uhum. a gente precisa metabolizar esse triptofano, hidroxitriptofano, para ele vir a virar serotonina. Então, essa flora intestinal, ela é muito importante por metabolizar os nutrientes para a formação de neurotransmissores, como a Vivian falou, a serotonina, o GABA, a dopamina. Então, quando tem um desequilíbrio dessa flora intestinal, Vivian, a gente acaba desequilibrando também esses neurotransmissores. E como é que é esse desequilíbrio? É quando tem mais bactérias ou mais fungos que contribuem para o mal do que para o bem. Eu falo que é como se fosse uma guerra ali no intestino de bactérias boas, bactérias ruins. E Uhum. quando as bactérias ruins se sobressaem, acaba alterando esses neurotransmissores também. E não só os neurotransmissores, Vivian, acaba alterando também a absorção de vitaminas. Por exemplo, vitamina B12, que é muito importante nos processos de ansiedade e depressão. A gente sabe que as pessoas que têm uma deficiência de vitamina B12, elas correm o risco de ter mais ansiedade e depressão. A própria vitamina D também, tá? Uhum. A deficiência de vitamina D, e vocês vão entender por que que eu vou falar já já para vocês, também causa essa ansiedade, né? E essa depressão. A falta do próprio ômega 3, que é tão conhecido, né? Que muitas pessoas usam, também pode ocasionar essa depressão. E por quê? Que a falta desses nutrientes ocasionam também a depressão. Porque, gente, quando a gente tem esse desequilíbrio dessa microbiota que eu acabei de falar para vocês, quando essa microbiota ela está desequilibrada, começa a ocorrer um processo de inflamação intestinal. E esse processo de inflamação intestinal fica como se nosso intestino tivesse vários buraquinhos. Então, a Uhum. gente tem as células intestinais, que são chamadas de enterócitos. E esses enterócitos, eles ficam bem grudadinhos uns nos outros. É como se fosse aqui a minha mão. E eles ficam assim, ó, bem grudadinhos uns nos outros, tá? Eles têm umas linhazinhas que ligam eles uns aos outros, que se chama junção estreita. Então, Uhum. quando tem esse desequilíbrio dessa microbiota, esses enterócitos começam a se afastar, porque essas junções estreitas, elas ficam inativas e Uhum. começa a ter buracos ali no intestino. Então começa a ter o que nós chamamos de hiperpermeabilidade intestinal, que todo mundo hoje, né, ouve falar dessa permeabilidade intestinal. Então o que que acontece? Nessa permeabilidade intestinal, Vivian, tudo que antes seria liberado nas fezes, na urina, começa a cair na corrente sanguínea. Por quê? Porque antes não passava alimentos que não estavam bem digeridos, né? Mas agora vai passar, porque agora tá tudo cheio de buraquinho. E aí, Sim. quando isso cai na corrente sanguínea, é normal que nosso corpo encare isso de maneira ruim. Fala, opa, peraí, isso aqui não tá normal. E aí, o que Uhum. que nosso corpo faz? Começa a produzir citocinas inflamatórias, né? Então, começa a produzir TNF-alfa, interleucina 6. E qual é o perigo disso? É que o nervo vago, gente, ele vai mandar essas informações para o cérebro. Então ele vai falar: olha, tá tendo uma inflamação ali no intestino, tem algo de errado.
E aí, Uhum. essa permeabilidade intestinal também vai acontecer lá no cérebro. E aí é o que a gente chama, Vivian, de neuroinflamação. Ou seja, a mesma inflamação intestinal que está acontecendo também vai acontecer no cérebro. Então, todo mundo que tem ou uma disbiose intestinal, que é esse desequilíbrio, né? Ou a permeabilidade intestinal, ou qualquer doença do intestino, como Crohn, retocolite, SIBO, sifo, né? As demais, até a doença celíaca, doenças autoimunes, né? Então, tudo que começa ali no intestino pode acabar afetando também a mente, né, num todo, tanto como os transtornos da mente, quanto até mesmo a memória em si, né? Uhum. E é interessante, né, Bianca, que às vezes a gente quer simplificar o que a gente está sentindo, né? Às vezes uma irritação, às vezes uma tristeza, às vezes até uma ansiedade. A gente quer resolver de forma rápida, né? Eu atendo muitas pessoas, às vezes, que vêm assim, eu quero ser atendida hoje, né? Eu preciso agora, como se aquele encontro comigo ali fosse resolver. E aí a gente conversa, faz os combinados da sessão. Tem alguns pacientes assim, né? A gente fala, olha, é importante você fazer um check-up, né? Porque pode ter alguma outra coisa aí que está sinalizando, né? E às vezes a pessoa fala, ah, não, mas tá tudo bem, né? Não tô sentindo nada a não ser essa emoção, tristeza, nervoso, né? E quais são os sinais, né, Bianca, que o paciente apresenta que a gente tem que falar, olha, gente, vamos lá, né? Tem que cuidar do intestino. Isso é muito importante que você falou, porque também é muito comum, né, os pacientes acabarem se apegando só aos remédios controlados. E eu não Tá? sei se você vê isso no seu consultório, mas eu vejo no meu. O paciente nunca melhora. Ele, Uhum. a cada dia ele aumenta mais os remédios controlados e ele nunca melhora porque ele não trata o intestino, que é a grande causa do problema dele. Então, alguns sintomas que a gente pode observar nessas pessoas é constipação ou diarreia. E isso é bem interessante, porque geralmente a constipação vem de uma falta de serotonina e a diarreia vem de um excesso de serotonina. E por que Uhum. é importante a gente entender, gente? Porque a falta do neurotransmissor é ruim, mas o excesso dele também é ruim. Também pode promover ansiedade, transtornos da mente. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, Uhum. ou pode alternar também. Tem pessoas que alternam, né, Vivian, constipação com diarreia. Um dia tem constipação, um dia tem diarreia. Então, como é que tem que ser as nossas fezes? O nosso cocô tem que ser cilíndrico, tem que ser igual uma salsicha, tem que ser numa cor amarronzada. Ele não pode ter pedaços de alimentos mal digeridos nele. Não pode conter muco, gordura nessas fezes. Ele tem que afundar no vaso, tá? Eu falo que o cocô saudável é aquele cocô que quando você passa o papel, na hora de limpar, o papel não fica sujo. Se você é aquela pessoa que tem que passar papel o tempo todo, isso é um sinal que tá faltando um pouco de hidratação, geralmente é isso, tá? Então, esse é um dos sinais. Outro sinal também é distensão abdominal, muitos gases, arrotos, às vezes a pessoa sente dores, né? Chega a sentir cólicas. Outra Uhum. coisa também que pode ocasionar é um ferro baixo. Geralmente, o ferro baixo pode ter como causa a disbiose intestinal. Então, ferro baixo, vitamina B12 baixa, vitamina D baixa, tá? Uhum. É um dos sinais. Acne. Uhum. Muita gente tem acne por disbiose intestinal. Outra coisa, queda de cabelo também Uhum. pode ser um dos sinais. A questão do cansaço extremo, aquele desânimo, aquela fadiga, aquele cansaço extremo. O próprio o refluxo em si, porque a falta do ácido clorídrico também pode gerar uma desbiose intestinal. Até um refluxo pode estar ocasionando isso também, tá? Deixa eu pensar aqui no que mais que a pessoa pode ter como sintoma. A questão da irritabilidade, né, Vivian? A pessoa se sentir muito irritada, ficar irritado o tempo todo. Rosácea, tá? Eu vejo muito isso, pessoas com disbiose intestinal, que tem muita rosácea, dermatites na pele, muito prurido, muita coceira. E Uhum. são muitos os sintomas, né, Vivian? Se a gente for falar, mas eu acho que os principais aqui já foi falado. Você tem mais algum para acrescentar? Eu acho que assim, até o descontrole mesmo emocional, né? Pacientes que às vezes estão muito ansiosa e tá muito triste. Como você falou que dessa relação de diarreia
com a prisão também, né? É muito interessante, né, Bia? Eu falo isso muito com os meus pacientes. Às vezes, hoje a gente trabalha muito na especialidade, né? Eu sou psicóloga, atendo na terapia comportamental, você também na sua especialidade trabalha com muitos colegas, né? Vários psiquiatras que atendem, né, os pacientes muito bem. Mas é importante a gente perceber, né, enquanto sujeito, que nós somos uma máquina única, né? E que, assim, claro, né, que qualquer coisa que altere o seu modo, né, natural de ser, e às vezes a gente vai acostumando com a alteração, né? É estranho dizer, mas às vezes na correria do dia a dia, né? Ai, com casa, com filho, com trabalho, com projetos, né? Com estudo, com tantas coisas que a gente tem que correr atrás, às vezes a gente vai se deixando, né? E uma coisa que era para você ali, que era um detalhe, quando vê, você precisa sim parar e falar, olha, eu preciso virar a minha prioridade, porque senão, né, eu não vou dar conta de tantas outras que eu tenho, né? A gente valoriza tanto o outro, né? Tantas oportunidades externas, mas, gente, nós somos, né? A máquina, né? Se você não parar para cuidar, para observar o que está diferente, né? Você até colocou características das pessoas, isso é muito importante, porque mudou. O que aconteceu? Você comeu alguma coisa diferente, não te fez tão bem, né? Essa sensibilidade de estar sempre olhando para dentro, isso é um processo muito importante no autoconhecimento, né, Bianca? E isso que você está falando é tão importante, Vivian, porque hoje as pessoas estão tão no automático e na Uhum, correria da vida e trabalhando, cuidando de casa, filho, marido, principalmente as mulheres, né? E a gente acaba esquecendo que o estresse do dia a dia mesmo, tanto o estresse quanto a falta de atividade física, também altera o intestino, também pode promover a desbiose intestinal. uhum, Então, gente, até o estresse pode ocasionar esse desequilíbrio. E isso não é só em adultos. Eu tô vendo que tem muita gente perguntando sobre criança. Isso acontece também em criança. Uma uhum, criança que tem muita desbiose intestinal, por exemplo, é a criança autista, né? Ela uhum, tem muita desbiose intestinal. Então, isso também pode acontecer em crianças. Então, quando a pessoa tem qualquer transtorno da mente, sabe, Vivian? Desde uma esquizofrenia, né, uhum, até uma ansiedade ou um transtorno de personalidade, a gente tem que procurar qual é a desnutrição por trás disso. A uhum, chave é sempre o intestino. Tem um livro que eu gosto muito da doutora Denise, que é uma nutricionista, que fala assim, que o tema dele é transtornos da mente e alimentação. uhum, Então, fala justamente isso que a gente está falando. Qual é a influência desse intestino, né, dos alimentos que nós consumimos nos transtornos da mente, né? Na ansiedade. uhum. Então, é bem importante a gente pensar nisso do estresse também. Então, é importante ter um tempo para se cuidar, né? Para fazer atividade física, relaxar, ter um hobby. Uhum. Isso tudo é autocuidado, tem super a ver com o autoconhecimento, né? E tem a ver com esse olhar para dentro. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é só na terapia que eu vou desenvolver autoconhecimento. Não, gente, você precisa estar atenta, né, ao que te faz bem, ao que te faz mal, ao que atrapalha um pouquinho o seu emocional ali, mas que logo depois você consegue controlar. Como que conseguiu? Quais são os seus fatores, né, de apoio ali? Quais são os fatores positivos que estão ali sempre, né, que você começa a pensar e você tem um equilíbrio emocional através daquilo? Tudo isso é importante. E, Bianca, eu estava olhando aqui, você falou do estresse, a paixão também traz uma alteração, né? Sim, todos os nossos sentimentos, né? Aquela coisa daquelas borboletinhas no estômago, aquela coisa gostosa, né? Tudo isso, Vivian. Todos esses sentimentos que vêm aí na gente pode alterar ou não. Só para você ter uma ideia, até o pessimismo, tá, pessoal? O pessimismo, o sentimento de pessimismo, já é comprovado cientificamente que ele altera a flora intestinal. Da mesma forma que o sentimento de otimismo também pode alterar a flora intestinal. Então é isso que você falou, como os nossos sentimentos influenciam diretamente nos bichinhos que moram lá no Exato. nosso intestino, né? Tanto que já hoje em dia, antigamente, gente, isso era algo muito distante da gente. Mas hoje em dia, né, se faz muitas pesquisas e estudos sobre essas questões intestinais, né? E, foi um avanço muito importante, né, Vivian? Porque
Antigamente, a gente achava que só remédios controlados resolveriam uma depressão. E Uhum. hoje a gente vê que está longe de ser somente remédios controlados. É claro que alguns casos vai ter necessidade, mas são poucos os casos, tá, Vivian? Que realmente tem uma necessidade de entrar com a medicação controlada, porque a gente sabe que o tratamento é muito além disso hoje em dia. Uhum. Não é tratar o sintoma, né? Tem que ir lá na causa. Tem Fica que ir só lá na causa. a gente não consegue resolver, né? Não tem jeito, tem que aprofundar. E o pessimismo é interessante também, Bianca, falar que a gente adquire, né, formas, hábitos, até no pensamento, né? Às vezes algumas situações vêm, por exemplo, já está um ano em pandemia, né? Um ano vivendo com essa inconstância, com essa instabilidade, vem a esperança, mas ao mesmo tempo, né, vem as notícias, a gente fica naquele vai, não vai. Isso altera, pode alterar, né, a nossa forma de pensamento. A gente acostuma pensar de uma forma negativa. A gente vai alimentando, é como se a gente fosse depositando moedinha no cofrinho do pessimismo, e quando vê ele está bem mais pesado do que o otimismo, né? Isso tudo são habilidades que a gente precisa perceber que eu estou assim, e isso você pode trabalhar, né? A gente pode equilibrar de novo a balança, né? Então, o primeiro é a autopercepção, né? Perceber que está alguma coisa errada e que você precisa olhar para você mesmo, né, Bianca? Isso. Vivian fala assim, que quando a pessoa ela tem essas alterações intestinais, ou quando a pessoa tem depressão, eu falo que o primeiro passo é sempre a terapia. Por quê? Porque se você for ver a base do tratamento para essas pessoas vão ter que mudar muito o estilo de vida delas. Então, elas vão ter que mudar o que elas comem, o jeito que elas dormem. Se elas são sedentárias, elas têm que começar a praticar atividade física. Então, é muita mudança que a pessoa que tem depressão tem que fazer. E a gente sabe que a pessoa que tem depressão e ansiedade, ela tem dificuldade, né, para ter esse ânimo de fazer essas mudanças. Então, a terapia é o principal, é o primeiro passo, né, de quem tem qualquer tipo, assim, de sintomas de desbiose intestinal, porque primeiro ela tem que tratar a mente. Ela tem que aceitar essa mudança, é o que você falou. Ela tem que entender qual é a importância. E essa mudança tem que fazer sentido para ela. Porque a gente só muda de verdade quando as coisas fazem sentido pra gente. Porque se não fizer sentido, a gente não vai mudar. Então é importante, né? Se a gente for falar assim de tratamento, de melhora, né, para essas pessoas, o primeiro passo seria buscar ajuda da terapia, né? Qual seria o segundo passo? O segundo passo seria essas pessoas mudarem o estilo de alimentação. Então, alguns alimentos, por exemplo, como açúcar, glúten, leite derivados, costuma alterar muito essa microbiota intestinal. Como que essa pessoa poderia se alimentar? Os estudos mostram que a melhor alimentação que tem hoje em dia para depressão, ansiedade, é uma dieta mediterrânea. E o que é essa dieta mediterrânea, Vivian? É uma dieta onde a base dela é mais rica, né, em vegetais, frutas e frutos do mar. E ela é mais pobre em carnes vermelhas, tá? Então, a dieta mais rica em legumes, folhas, frutas e frutos do mar. Então, peixes, né? Então, seria o melhor tipo de dieta. Lembrando que a restrição calórica é muito importante na depressão e na ansiedade. A gente ouve muito mito que não, que pode deixar a pessoa mais ansiosa, mais agitada, mas não, gente. O que os estudos mostram é totalmente o contrário, Vivian. É que uma restrição calórica, uma dieta menos inflamatória, ou seja, uma dieta baixa em carboidratos que elevam a insulina, né? Elas melhoram muito a depressão num tempo mínimo de 8 semanas. Então, o tempo mínimo que a pessoa precisa fazer de mudança é 8 semanas, pelo menos, né? Seria, assim, o tempo mínimo mesmo. Então, esse seria o segundo passo, né? Seria a pessoa buscar essa mudança da mente. O terceiro passo seria ela fazer uma atividade física. Porque a atividade física, ela modula tanto o estresse, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, que a gente sabe, né? E aí tomar cuidado, porque geralmente a pessoa não quer buscar uma ajuda de um profissional na hora de fazer atividade física e acaba, por exemplo, se esforçando muito correndo. E aí não é tão interessante corridas muito intensas em pessoas, né, que tem já essa fadiga, né? Atividades físicas muito extenuantes não é interessante.
O interessante para quem tem ansiedade, depressão, é atividades físicas que elas se sintam bem, que elas gostam de fazer. Então, o Uhum. resultado é sempre melhor. Então, vai diminuir estresse, né? A atividade física também vai ajudar na motilidade intestinal. Então, para quem tem constipação, né? É maravilhoso porque ajuda. Então, Uhum. vai ser um processo muito legal, assim, da atividade física em conjunto, né? E aí eu falo assim que por quarto, que essa é a última coisa a se pensar, é a modulação intestinal, que aí entraria os suplementos, que poderiam ser os probióticos. E aí, Uhum. sobre os probióticos, Vivian, hoje em dia é o que a gente chama de psicobióticos, né? Que são probióticos específicos para alterações da mente. Esses probióticos, gente, não adianta vocês perguntarem assim, mas que probiótico é esse? Por quê? Porque é específico para cada pessoa. Então, a Camila, que está aqui vendo a gente, ela tem um probiótico que é específico para o caso dela. Se ela tiver transtorno bipolar, será um específico para ela. Já a Regiane, se ela tiver um transtorno disfórico pré-menstrual, é outro tipo de probiótico. Uhum. Mas uma coisa que eles acharam em comum, assim, é que o probiótico não pode ser um probiótico de poucas cepas, de poucos bichinhos. Geralmente esses que a gente encontra em farmácia, às vezes é um bichinho só ou dois bichinhos, né? Então não pode ser, eles já viram que isso não funciona. Precisa ser um probiótico de muitas cepas, de vários tipos diferentes de cepas, para poder fazer sentido, para poder ter essa mudança, né, desses tipos de transtorno. Além de que, de ser inúmeras cepas, esses também é importante a gente lembrar dos prebióticos. O que é os prebióticos? São os alimentos que vão alimentar os probióticos, que são os bichinhos que estão lá no intestino. Um prebiótico que eu gosto muito é o Floranil, da Uhum. Anil. Ele é um excelente prebiótico, eu costumo passar até no método Health para os meus pacientes. E assim, gente, mas outros prebióticos, né, como o kombucha, é um tipo, né, também que poderia ser feito. O próprio kefir, mas aí o kefir, eu já nem gosto do kefir de leite, é mais o kefir de água. E aí tem que tomar cuidado, porque o kefir não pode estar contaminado, porque geralmente ele está contaminado com fungo, aí pode piorar, né? A couve, o brócolis, existem vários alimentos, né, que podem servir aí como prebióticos para essa flora intestinal, os legumes, as verduras, né? Uhum. Então isso aí também é muito importante, né? Alimentar esses bichinhos ali do intestino. E é claro, né, que suplementar o que tiver faltando também, né, Vivian? Por exemplo, uma vitamina B12 menor que 500. Ela tem que ser aumentada em quem tem depressão e ansiedade. Uma vitamina D que esteja menor que 50 também Uhum. tem que ser aumentada. Como é que trata essa permeabilidade intestinal, né? Que é esse intestino. A vitamina D faz isso. Ela diminui essa permeabilidade intestinal. A própria glutamina também ajuda bastante a diminuir a permeabilidade intestinal. O ômega 3, que a gente até falei no início. E qual que é a importância desse ômega 3, gente? O ômega 3, a dica que eu tenho para dar para vocês é que como a gente quer usar ele para tanto neuroinflamação quanto inflamação intestinal, e a base é tratar o intestino, quando se quer tratar o intestino, a gente tem que comprar um ômega 3 que seja mais rico em EPA do que DHA. E o que a gente vê é as pessoas querendo um ômega 3 mais rico em DHA, né, Vivian? Mas na verdade ele tem que ser mais rico em EPA, tá? Então, o ômega 3 eu recomendo tomar pelo menos 1 grama de EPA. Ou seja, se seu ômega tem 300 gramas de EPA, então você tem que tomar 4 cápsulas. Então, tem que dar pelo menos 1 grama de EPA ao dia para ajudar bastante aí a diminuir essa inflamação intestinal. Diminuindo essa inflamação intestinal, também vai diminuir essa inflamação cerebral, né? Então, vai acabar diminuindo a ansiedade, depressão. E verificar também os neurotransmissores. Medir como é que está a sua serotonina, como é que está a Uhum. sua dopamina, né? Esses neurotransmissores podem ser medidos. E se tiver deficiência, por exemplo, da serotonina, aí tem suplementos como o SEM, a L-tianina, a grifônia, né? O próprio 5-HTP,
que aumenta. A vitamina B6 ajuda na produção também de serotonina, né? Então, assim, tem que dar suplementos que vão ajudar também nessa produção aí de neurotransmissores, né? A L-tirosina, que vai ajudar ali no GABA, a própria creatina, que geralmente a gente conhece só para ganho de massa muscular, mas ela ajuda também na produção de neurotransmissores. A creatina, a glutamina ajuda também. Então, seriam bem importantes aí nesse processo também, Vivian. Processos, né, dos passos que a pessoa tem que tomar, né, para esse autocuidado. O primeiro, você falou que é terapia, né? Mas assim, eu acho que a pessoa precisa se comprometer muito com ela, porque você falou de uma série de mudanças, né? A terapia vai te colocar de frente, né, com seus pensamentos, com as suas emoções, com a forma como você operaciona tudo isso, né? O que você faz quando você sente e pensa, qual que é seu comportamento, né? E diante das mudanças tantas outras, né? Até o tomar a medicação, a mudança da alimentação, aí, tudo vai depender de um cuidado seu com você mesmo. E tá gostando desse processo, né? Porque é uma caminhada contínua. Às vezes a gente dá aquele sprint, assim, a gente acha, não, vou dar uma corrida aqui, né? Vou começar a atividade física. E depois para, não adianta, né? A gente tem que começar a curtir o nosso processo, aquele caminhar, né? Assim, que seja um pouquinho todo dia, uma mudança diária, uma coisa que você consegue dar conta por hoje, né? A gente sabe, na época de pandemia, meus pacientes, não sei se está acontecendo aí com você, mas assim, muito sobrecarregados, né? Até mesmo com a preocupação, né? Porque a preocupação também é um peso, né? Que acaba, né? Assim, mesmo não tá acontecendo ainda, mas tem uma série de pensamentos que ocupam a mente e geram esse enfado, né? Esse cansaço que a gente acaba experimentando. Então, assim, se comprometa com um pouquinho, né? Tá aí percebendo que muito do que a Bianca falou, né? Isso teve a ver com você, né? O que você pode se comprometer hoje? Qual é o primeiro passo, né? Faça uma coisa hoje que você possa, né? E aí, eu acho assim, Bianca, às vezes a gente fica com tanta dificuldade de buscar ajuda, né? De procurar profissionais que realmente são qualificados para nos ajudar. Eu tenho... Nossa, mas difícil, eu falo, mas é assim mesmo, né? A gente não aprende nada sozinho, né? Com a criança, os processos da criança, fica muito fácil a gente identificar, né? A criança aprende a brincar porque alguém sentou com ela e brincou, né? A criança aprende a falar porque alguém está ali conversando o tempo todo, estimulando aquele comportamento. Então, às vezes, sozinho, realmente é muito difícil fazer mudanças expressivas, como alimentação, por exemplo, né? Que a gente sabe, a gente tem um hábito alimentar, é muito difícil quebrar o ciclo. É muito difícil tirar o açúcar da alimentação, é muito difícil, né? Assim, é só tirar, mas tem todo um significado emocional ali, né? Emocional. Isso. Por isso que eu falo que a terapia é tão importante nesse processo, porque inicialmente é um processo doloroso, né? É um processo que gera dor. E a nossa cultura é muito americanizada, a cultura brasileira, né? Então a gente tá acostumado a comer grandes quantidades de carboidrato, fast food, pizza, né? O leite, que a gente relaciona à mãe, à amamentação. Então, assim, a gente é muito apegado, né? Ao pãozinho de sal, de manhã e tudo mais. E isso acaba alterando muito o nosso microbioma, a flora intestinal. E aí é imprescindível, assim, não sei nem se fala assim a palavra, mas que a pessoa entre na terapia. Porque, igual você falou, a mudança ela é demorada. A pessoa não pode achar também, né, Vivian, que é do dia para noite. Ai, do dia para noite eu vou mudar todo o meu estilo de vida. Não, é mini passos, são mini metas. Ai, olha, essa semana eu vou diminuir o açúcar. Aí na outra semana eu vou diminuir o glúten. Tem que ir devagar, tem que ir aos pouquinhos, né, para que essa pessoa consiga ter evolução no processo. E uma coisa que eu costumo falar para os meus pacientes é assim, é sempre pensar no benefício. Por que você está fazendo isso? Qual é a meta que você quer atingir? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela chegou no meu método e no meu consultório tomando 23 medicamentos controlados. Ela era uma paciente que tinha transtorno borderline e transtorno de bipolaridade. E essa paciente, o objetivo dela era diminuir a medicação dela. Então, ela estava disposta a fazer qualquer coisa para diminuir a medicação dela. Então, nós fomos mudando a dieta, fomos colocando suplementos, e ela passou de 23 para 7 medicações.
Então, Uhum. para ela, foi uma vitória muito grande. Então, quando você se apega ao benefício dessa meta, então você vai fazer o que tiver que fazer, por Uhum. mais que você não esteja motivado. Porque eu falo assim, que se a gente esperar ter motivação para fazer mudança, a gente não vai fazer. Por isso que é importante a gente focar qual é o objetivo. O que que eu vou ter de ganho? Se eu mudar minha alimentação, o que que eu vou ganhar com isso? Eu acho que Uhum. para a pessoa que é ansiosa, que tem depressão, a melhora é muito grande. E quando ela percebe isso, ela consegue se apegar nesse objetivo de forma mais real, sabe? É porque é muito bom se sentir bem, né? É muito bom, né? Às vezes a gente se acostuma até com o mal. Isso aí se acostuma com tudo, né? Esse é o problema. Então, assim, mas quando a gente tá concentrada nesse processo de nos fazer bem, a cada passo que a gente dá e vem aquela recompensa, é com certeza motivadora, né? Com certeza. Mas a gente tem os gatilhos mentais da fuga também, né? Das escorregadas e tal. E aí a gente precisa realmente definir um plano, né? Eu falo muito isso com os meus pacientes. Gente, vamos definir aqui, qual que você quer, né? Ah, eu quero isso. Então, vamos fazer aqui um plano de ação para isso. Aí eles me mandam mensagem, tem dia, Vivian, mas eu não tô com a mínima vontade, o que que eu faço? Eu falei, segue o plano, né? Com vontade ou sem vontade, só vai. Porque se você ficar negociando o seu alvo toda hora, você vai ficar perdida, né? E aí não chega a lugar nenhum. Então, quando o critério é a saúde, quando o critério é se sentir bem, é estabelecer uma boa conexão com você mesmo, tem que se comprometer com um processo ali. E aí, lógico, né, Bia? Quando a gente vai gostando, né, e olhando o positivo que vai acontecendo, fica mais fácil, sem dúvida, E é o que você né? falou, né, Vivian? Se a pessoa, durante o processo, ela mesma já fica, ai, eu não consigo. Ai, meu Deus, não consigo ficar sem açúcar. Ai, não, a vida é muito ruim comendo desse jeito. Aí entra a questão do pessimismo. Aí o Exato. pessimismo vai fazer o quê? Vai piorar a microbiota intestinal, gente. Então, é um equilíbrio de todas as coisas. Porque não adianta você estar tomando todos os suplementos do mundo, todos os probióticos do mundo, se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa pessimista, se você vai ficar com sentimentos negativos, não vai ter melhora desse intestino, né? E uma pessoa até perguntou assim para mim, quanto tempo demora para o intestino começar a se recuperar? Demora no mínimo 3 meses para o começo da recuperação intestinal. Então, assim, não é do dia para a noite, não, galera. Persistir, né? Tem que persistir, sem dúvida. Mas a gente vale a pena, né? Tudo começa por nós, né? Tudo que você tem, às vezes é tão maravilhoso, né? Às vezes a gente tem uma família tão legal, ou a gente está construindo uma coisa tão legal, a gente tem uma estrutura, né, de casa, de patrimônio mesmo, que você lutou tanto para conseguir, mas, gente, se você não estiver bem, nada disso vale a pena, né? Então, tem que olhar para você, isso é essencial, e o meu convite aqui é todo esse, né? Olhe para você, porque você vale a pena, né? Então tem super relação, né, Bianca? Cérebro, intestino, tudo a ver. Sim, e é bom também ver a gente falar assim, gente, que o ser humano um é diferente do outro, né? É importante a gente não se comparar também, né? Ah, porque fulano conseguiu, por que que eu não consigo? Eu falo que vocês precisam aprender a comemorar cada vitória que vocês têm. Então, por exemplo, assim, se você é uma pessoa que tem depressão e você tá na cama o dia inteiro, você não consegue, você fica desanimado, você não consegue levantar da cama. Se um dia você conseguiu levantar da cama e ir até a janela, comemore isso. Isso já é uma grande vitória para você. Aí no dia seguinte, você vai levantar da cama e vai até a cozinha. E no outro dia, você vai levantar da cama e vai até a porta da sua casa. E isso são pequenas vitórias. E a gente tem que entender que nós somos diferentes, mas que essas pequenas vitórias, essas pequenas mudanças é que vão gerar grandes mudanças. Né? A Uhum. partir do momento que você levantou para ir até a janela, daqui a pouco você vai levantar para ir até a academia ou para ir até o Pilates. Você só tem que respeitar o seu sentimento e respeitar você como pessoa também. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez só. Ou porque a Elisângela conseguiu mudar em 3 meses, eu vou conseguir. Não. Às vezes, para você, o processo vai ser mais demorado. Às vezes, vai ser um ano todo, né? Mas comemore essas pequenas mudanças. Se você come 10 colheres de açúcar na semana, diminua para 5. E nossa, que maravilha que você já conseguiu reduzir para 5. Depois você Uhum. vai conseguir reduzir para 2. Depois você vai conseguir reduzir para 1. Daqui a pouco você não está usando mais açúcar. Se você é uma pessoa que não consegue mudar de uma vez, vai mudando aos poucos. Não tem problema nenhum nisso. Você vai chegar no seu objetivo. Vai ser mais demorado.
clara, né? Porque quem vai direto ao ponto já melhora mais rápido. Mas você também vai alcançar seu objetivo em tempos diferentes. Então é importante a gente também se respeitar, né, Viviane? Respeitar nossos limites, o que a gente consegue e comemorar essas pequenas vitórias do dia a dia. É, a comparação é uma grande armadilha, né, para gerar insatisfação, né, porque a gente compara processos totalmente diferentes, a gente não sabe o que acontece, né, atrás do palco da outra pessoa, né, a gente só tá vendo, né, então, assim, com certeza ela também tem que vencer uma série de barreiras para estar onde está, e a gente não sabe quais barreiras são essas, então, assim, comparar cognitivamente é um grande erro, né, então a gente precisa tirar da vida da gente. Com certeza, celebrar as pequenas alegrias, né, as pequenas vitórias, porque é isso que vai levar ao sucesso na vida mental, pessoal, na saúde física, né, mental, em tudo, né? Exatamente, Vivi, é isso mesmo. Ai, Bianca, eu quero agradecer, viu, você estar aqui comigo. Foi muito, muito legal, né? As perguntas também que eu vi aí, as pessoas mandando, você foi respondendo algumas. Muitos elogios. Muito obrigada, viu? Foi ótimo estar com você aqui esse momento. E com certeza, se você quiser, a gente faz outros assuntos, outros papos, vai ser muito legal. Vamos sim, vamos combinar. Muito obrigada pelo convite, Vivi. Espero que as pessoas tenham entendido, né, qual é essa relação de intestino-cérebro. Entendido que é muito importante a gente cuidar do estresse, principalmente do cortisol, que é o hormônio que a gente libera, né, quando tem estresse. E ali eu esqueci até de falar que alguns suplementos como o ginseng, a rhodiola, a ashwagandha, são muito importantes no controle, né, desse estresse. A própria beta-glucana também, que é um tipo de substância que ajuda muito ali no intestino, né? No benefício intestinal. Então, assim, eu tinha esquecido de falar isso sobre estresse. É bem importante fazer esse controle de estresse, além da atividade física, né? Que a pessoa for fazer e tudo mais. E é isso. Quando você quiser também, pode me convidar. Muito obrigada, tá? É sempre muito bom estar aqui, tentando esclarecer para as pessoas, né, coisas que às vezes se tornam um mito assim na vida da gente, né? A gente achar que a gente precisa o tempo todo ficar dependente de medicação. E Bianca, também, quem está aqui está interessado em agendar uma consulta com você, a telemedicina aproximou, né? Pode mandar mensagem aí, né? E entrar em contato com a sua equipe. Pode, lá no meu Instagram, na biografia, tem um link de agendamento. É só clicar no link de agendamento que vai direto, né, pro WhatsApp da clínica. Lembrando que final de semana a clínica não funciona, tá, pessoal? Então, vocês mandarem mensagem sábado e domingo, só vai ser respondido na segunda. Bom, ansiedade, só segunda-feira que vai ter a resposta. Mas, enfim, essas proximidades, né, e essa verdade aqui que a gente consegue transmitir pelo Instagram aproximou, isso é muito bom, a gente tem que agradecer, né? A gratidão que a Marisa está falando aí é uma coisa muito boa também, né, que acaba ventilando a nossa mente, né? Por mais que a gente esteja vivendo tempos difíceis, sempre tem alguma coisa que você possa agradecer, exercite isso. Viu? E foi ótimo, Bianca. Muito obrigada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado também, que a gente tenha esclarecido aí. Caso ficou alguma dúvida, pode mandar no direct que a gente responde, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bianca, um beijo, tá? Um carinho muito especial para você. Amei. Obrigada, Vivian. Um beijo para você também, minha querida.